Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia desta sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. E por conta do feriado de Sexta-feira Santa, a edição de hoje é especial. Confira os destaques. Produção de cacau na região da floresta amazônica auxilia na recuperação de áreas degradadas e na redução dos incêndios. Além do chocolate, a Páscoa também aquece o mercado de pescados. Saiba como estão os preços e a demanda na Semana Santa. Na Bahia, piscicultores desenvolvem alternativas para vencer o alto custo de produção e aumentar a lucratividade. Tem ainda a previsão do tempo para todo o país para este feriado. Fique comigo, o Mercado e Companhia está apenas começando. A produção do cacau está recuperando áreas degradadas ao integrar os sistemas agroflorestais em áreas de agricultura familiar. A expansão da produção na Amazônia já está sendo feita com muita sustentabilidade. E o Pará é o maior produtor nacional do fruto. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o pesquisador Adriano Venturieri, da Embrapa Amazônia Oriental. Boa tarde, Adriano. Muito obrigada aqui por participar conosco nesta sexta-feira. Boa tarde, Priscila. É um prazer conversar com vocês. Olha, a área cultivada com o cacau no estado do Pará, ela vem crescendo bastante nos últimos anos, especialmente na região da Transamazônica. Como é que vocês estão fazendo para mapear toda essa expansão e quais são as principais dificuldades? Bom, Priscila, realmente o mapeamento do cacau é muito difícil de ser realizado somente através de imagem de satélite. Então, nós começamos a fazer um trabalho que nós chamamos inicialmente de participativo, junto com produtores da região, com técnicos da Emater, da CEPLAC, e fizemos um primeiro mapeamento com muito trabalho de campo. A partir desse mapeamento, junto com os produtores e com os técnicos, nós passamos a trabalhar com alguns algoritmos de classificação. Nesse período também tivemos uma parceria com a NASA, com o projeto Servir a Amazônia, e nós conseguimos aumentar ainda mais essa área mapeada, de forma que esse trabalho já está sendo conduzido há 3 anos, e nós vamos fazer agora uma atualização desse mapeamento. Mas é muito complexo, porque o cacau ele se confunde naturalmente com a vegetação secundária, ou seja, aquela capoeira que ela vem depois do desmatamento. Então, o cacau ele fica muito parecido. Então, visto de cima, é muito difícil realmente de fazer essa separabilidade. Perfeito. Agora, qual que é o percentual de cultivo no Pará em áreas degradadas e em quanto tempo vocês conseguiram observar uma melhoria nos terrenos, Adriano? Bom, na verdade, quando nós começamos a mapear o cacau, a gente sempre ouviu, desde eu que era estudante de agronomia, eu sempre ouvi dizer que o cacau era uma cultura que não desmatava. Então, a gente ouve muito isso na Amazônia e, como pesquisador, eu resolvi fazer justamente uma análise. A partir da área que nós mapeamos, começamos a fazer algumas que nós chamamos análises espaciais, ou seja, fazer cruzamento de informações. Então, eu peguei a nossa área mapeada de cacau, que nós tínhamos até então, e fizemos uma análise em cima do que havia sido desmatado até 2008, ou seja, a época do Código Florestal. Então, a partir daí que nós vimos que do cacau que foi plantado até há 2 anos atrás, cerca de 75% ele já havia sido plantado nas áreas que já tinham sido desmatadas desde 2008. E a expansão que ocorreu de 2008 para cá, ela tem se dado preferencialmente em cima de pastagens degradadas. Então, nós estamos analisando isso e constatamos que essas áreas que estão expandindo são normalmente em pequenas propriedades rurais e que, com a expansão do cacau em cima de pastagens, o produtor deixa de usar o fogo, ou seja, existe uma redução na área queimada dessas propriedades e também, claro, uma redução na emissão de gases de efeito estufa. Então, é isso aí que realmente a gente tem visto, ou seja, que o cacau ele está se tornando, o cacau em sistemas agroflorestais, é uma excelente alternativa para a recuperação de áreas degradadas da Amazônia. Ou seja, além de tudo, reduz a incidência de focos de incêndio, que é excelente, é uma coisa muito importante. Sim, porque como a utilização do fogo é comum para a limpeza da pastagem,
a partir do momento que o produtor começou a fazer o plantio, ele não vai mais usar o cacau, o fogo para a limpeza daquela área, e com isso ele reduz. E também nós observamos que, como as áreas que trabalham normalmente são pequenas propriedades, as propriedades que têm cacau desmatam menos que aquelas que não têm cacau. Então, realmente é uma atividade dentro do SAF, nesse sistema, uma atividade altamente sustentável para a nossa região amazônica. E a gente já começou falando disso, né, que o estado nortista é o maior produtor nacional desse fruto, com 1,8 bilhão dos cerca de 3,5 bilhões movimentados aí no país em 2020, né? E de acordo com tudo isso com dados do IBGE. Você acha que há espaço para ampliar essa produção, Adriano? Existe sim, Priscila, existe muito espaço porque nós temos uma grande área alterada na Amazônia e o cacau, por ser uma planta de origem amazônica, ela realmente se adapta, ela pode ser cultivada em todo o território amazônico praticamente. Então, eu vejo como uma grande alternativa para a recuperação, já que o cacau é uma espécie nativa, existe um grande valor agregado, lógico, à cultura do cacau, e realmente ela é uma excelente espécie, uma excelente oportunidade de restaurar, já que a nossa vocação natural também para a Amazônia são os sistemas justamente que utilizam as árvores como base para a proteção do solo, para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, e o cacau, como nós estamos vendo nas imagens, ele proporciona todo esse benefício, inclusive, aos nossos solos. E a gente já pode falar, né, que o cacau, né, que é tradicional aí na região, ele faz parte da bioeconomia da Amazônia. Essa é uma nova tendência de mercado. Eu queria que você explicasse mais para o nosso telespectador. Hoje em dia, a bioeconomia está sendo muito falada e a Amazônia realmente ela tem um potencial imenso. Não somente através do cacau, mas nós temos o açaí, o cupuaçu e diversas outras espécies, né? Então, quando nós utilizamos isso em sistemas integrados, nos sistemas agroflorestais, você integra cacau, açaí e outras espécies como taperebá, bacuri e outras plantas, você ao mesmo tempo que você está produzindo realmente elementos para essa bioeconomia que gere emprego e renda para aquelas pessoas, mas também você está propiciando justamente a recuperação de áreas, você está protegendo o solo, incorporando matéria orgânica e retendo carbono que já foi emitido em algum momento. Então, essa bioeconomia da Amazônia ela precisa ser muito bem valorizada e observada pelos benefícios que ela traz, não somente para o produtor, mas também na questão ambiental. E quais estados podem desbravar esse mercado, né? Além da Bahia, que é o segundo maior produtor? Como eu falei, como a região amazônica, ela é a origem, né, do cacau, a gente vê que praticamente todos os estados têm um potencial imenso. Nós já temos, Rondônia já foi um grande produtor, está voltando a produzir cacau. Eu conheço iniciativa já em Roraima, iniciativa no Amapá. Então, os estados estão se reorganizando nisso, reorganizando a sua produção, e que eu vejo que a gente tem muito espaço para o crescimento, já que a demanda da indústria é muito grande e hoje o Brasil ele importa cacau da África. Então, nós temos realmente um grande campo para avançar justamente recuperando as áreas que já foram desmatadas um dia. Olha, Adriano, muito obrigada por essa conversa, né, que fala muito sobre sustentabilidade, sobre esse fruto tão importante aqui para a nossa economia nacional. Então, quero te agradecer e aproveito para te desejar uma excelente Páscoa. Obrigado, Priscila. Uma boa Páscoa para você, para sua família e para todos os colegas da emissora. Tá certo. E a seguir, tem previsão do tempo para todo o país, porque o feriado está marcado por tempo severo em parte do Brasil, com o avanço de uma frente fria. Quer saber quando essa situação muda? Fique ligado, é daqui a pouco. O feriado está marcado por tempo severo em parte do Brasil, com o avanço de uma frente fria. E só a partir do dia 19 é que o tempo fica completamente seco no centro-sul do país. Acompanhe os destaques com a meteorologista Amanda Souza, da X-Weather.
Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. A semana termina com o avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil e provoca mudanças bruscas no tempo, principalmente nas áreas mais escuras do mapa, desde o norte gaúcho até a metade sul de Minas Gerais, condição daquele dia mais nublado, chuvoso. Inclusive, são esperados volumes entre 20 até 50 milímetros nessas áreas, não se descartando o risco até de algum transtorno. E com a chuvarada também, o ritmo das atividades de campo fica mais lento com o avanço dessa frente fria pelo centro-sul. Mas atrás da frente fria já vem uma massa de ar seco, capaz de inibir a formação de novas instabilidades e traz o tempo firme de volta já em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, até o início da semana que vem, esse tempo firme vai se espalhar também por outras áreas do centro-sul, podendo chegar até mesmo ao sul de Minas Gerais. Falando das temperaturas nesta sexta-feira, máxima prevista de 26 graus em Cristalina, 22 em Agudo, 27 em Uberaba e até 30 graus em Linhares. Com relação aos próximos dias, a chuva vai seguir espalhada pela maior parte do território brasileiro, mas os maiores acumulados ainda vão seguir concentrados em partes da faixa norte, desde o Amazonas até o Ceará. Áreas em amarelo do mapa que podem registrar volumes ainda entre 70 e até 100 milímetros. No segundo período, entre 13 e 18 de abril, chuva ainda concentrada em áreas de Minas Gerais até o Mato Grosso. Inclusive, vai continuar chovendo no Goiás, o que está dificultando a colheita do arroz. No Mato Grosso, a chuva persistente, já em excesso, tem atrapalhado, deixado o ritmo lento na semeadura do milho segunda safra. E tem potencial de chuva retornando no Rio Grande do Sul, até uma chuva forte e volumosa, especialmente no noroeste gaúcho, com a chegada de uma nova frente fria. Mas no terceiro período, quando a gente olha de 19 a 24 de abril, o tempo seco é que será destaque em grande parte do centro-sul do Brasil. Ainda deve chover de forma organizada em áreas do norte, também do nordeste, mas quando a gente olha o volume esperado, serão menores também comparado a essas últimas semanas. A chuva ainda atrapalha, mantém o solo bastante encharcado, mas já dá uma pequena trégua para os produtores que vêm enfrentando chuvas excessivas. É com você aí no estúdio, Priscila. E nós vamos para mais um intervalo. Na volta, além do chocolate, Páscoa também aquece o mercado de pescados. Saiba como estão os preços e também a demanda na Semana Santa. E mais, na Bahia, piscicultores desenvolvem alternativas para vencer o alto custo de produção e aumentar a lucratividade. Até já! Estamos de volta e além do chocolate, a Páscoa sempre aquece o mercado de peixe. Os preços continuam a subir e a demanda está aquecida. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Francisco Medeiros, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR. Olá, muito obrigada aqui pela sua participação, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui nesse dia tão importante para a gente. Com certeza. Como você falou, não é só chocolate, tem peixe também nessa semana. Com certeza, tem peixe saudável, né? Alimentação saudável, que tem tudo a ver com peixe. Exatamente, mais de 83% da população brasileira considera que a proteína mais saudável é peixe. Olha, que faz parte de muita dieta, que eu que bem sei, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é o aumento nas vendas de peixe nessa época do ano? O mercado está mais aquecido, por exemplo, do que o ano passado? O que você nos diz? Muito mais aquecido do que o ano passado. A diferença desse ano é que o ano passado, nesse período, antes do período de quaresma, o mercado estava muito retraído. Esse ano nós estamos com o mercado aquecido desde agosto de 2022. Para você ter ideia, foi a única proteína de origem animal aqui no Brasil que teve aumento de preço pago ao produtor toda semana a partir de agosto de 2022. Então nós já estávamos com as vendas altas, bastante aquecidas. Mesmo assim, eu vou falar para você, muitas praças a gente não conseguiu atender aos pedidos do mercado e das feiras e dos, vamos dizer assim, dos supermercados, né, de uma maneira geral. E me fala uma coisa, o Brasil ele é o quarto maior produtor mundial de tilápia, né? Me corrija se eu estiver errada. Correto. E é uma espécie que representa 64% da produção do país. Mas nessa época do ano também tem a procura do bacalhau, que é mais salgado o preço, inclusive, como é o próprio peixe. Literalmente salgado, né? Fica difícil. Mas me fala uma coisa, quais outros tipos de peixe que estão ganhando o paladar dos consumidores, dependendo da região do Brasil? Olha, nós temos isso realmente distribuído de uma maneira conforme a região. Hoje, o peixe mais consumido é a tilápia. Inclusive, nesse período de quaresma,
como dizer assim, nós desbancamos o bacalhau em termos de volume de negociação. Então, nós temos tradicionalmente a tilápia, nós temos um outro peixe muito importante para a região norte, parte da centro-oeste e nordeste, que é o tambaqui, que tem uma comercialização extremamente expressiva nesse período na região norte. Nós temos o salmão, que é um produto importado e que entra no pacote agora, nesse período aí. Então, esses são os principais atores da Semana Santa. E na região litorânea, para quem vai para o sul agora, a gente tem uma disponibilidade de tainha e de sardinha, né? Mas isso fica restrito mais às regiões litorâneas brasileiras. São peixes de um sabor bastante agradável e preço bastante competitivo, onde todas as classes sociais podem consumi-lo. Faz um fritadinho, né, na praia, é um ótimo aperitivo, inclusive, né? Excelente. Agora, puxando agora um levantamento que eu fiz, né, de acordo com a Peixe BR, a produção de peixe ela saltou, né, de 48,6% no país nos últimos anos, de 578 mil toneladas, né, em 2014, para 860 mil toneladas. Impressionante esse número agora em 2022. Qual que é a projeção que vocês estão estimando para esse ano? Foi o melhor primeiro trimestre dos últimos anos. E isso a gente analisa pelo alojamento, né, pelos alevinos que se coloca na água, daí você já sabe a safra que vai ter. Nós, com certeza, nós teremos, no caso de tilápia, um crescimento de 2 dígitos e, de uma maneira geral, nós acreditamos que no mínimo o dobro do crescimento do ano passado, que foi aproximadamente 3%, esse ano a gente deve, no mínimo, dobrar esse percentual de crescimento. Pelo que nós já estamos observando agora, porque parte da produção já está nos viveiros. Então, assim, logo a gente já sabe quanto que vai produzir no ano. Perfeito. Agora me fala uma coisa também, com esse aumento do preço da carne bovina que a gente viu, né, no último ano, né, as dificuldades, o peixe ele se tornou um atrativo para o consumidor, uma alternativa para a proteína mesmo? Olha, teve sim impacto, mas não foi um impacto tão direto como às vezes as pessoas pensam. O que aconteceu, principalmente durante a pandemia, é que as pessoas começaram a descobrir o peixe como uma alternativa de proteína. Normalmente as pessoas não faziam peixe em casa, comiam nos restaurantes ocasionalmente. Então hoje foi mais uma questão de saúde, uma questão de descobrimento. Outro fator importante foi a presença pesada, principalmente da tilápia, nos atacarejos do Brasil inteiro. Hoje, mais de 60% das compras do varejo são no atacarejo. Então, o comprador chega, tem atacarejo no Brasil inteiro, o produto está lá disponível. Então, o aumento do número de pontos de vendas foi bastante significativo para também do incremento. Numa pesquisa que nós fizemos o ano passado com o Instituto Axis de São Paulo, no Brasil inteiro, uma das perguntas, por que você não come mais peixe? Eu não acho peixe. Então, a gente trabalha hoje para que aquela mercearia do bairro, da esquina do bairro, além de outras proteínas congeladas, ele também tem a peixe congelado. Esse é o nosso trabalho, colocar peixe dentro dos freezers das mercearias. Colocar mais perto da mesa aqui do brasileiro, né? Exatamente. Agora a procura, Francisco, ela oscila muito ao longo do ano, depois, né, da Semana Santa. Como é que fica o mercado? Quais são os entraves? Olha, isso é extremamente interessante. Aí nós temos mercados distintos. Nós temos o mercado de peixe nativo, onde é a liderança é do tambaqui, que geralmente a gente tem uma queda de consumo logo após a Semana Santa. E aí, lá para julho, agosto, que começa a retomar de novo. No caso da tilápia, nós já estamos praticamente no 3º ano seguido em que essa queda não aconteceu. Então, por uma série de ações das empresas, da Peixe BR, do próprio varejo, com relação à promoção do produto, apresentação do produto, hoje nós terminamos a Semana Santa e continuamos vendendo. Olha, muito obrigada, Francisco, por essa entrevista, nessa Sexta-feira Santa especial, né? Quero te desejar uma excelente Páscoa, com muito peixe, muito chocolate, muita saúde e muita família. Que assim seja para todos nós. Amém. Amém. Até mais. E olha só, na Bahia, os piscicultores desenvolvem alternativas para vencer o alto custo de produção e conseguir lucrar, não apenas nessa época do ano. Acompanhe na reportagem de Carla Letícia. Tilápia, pintado, tambaqui. Peixes de água doce que fazem sucesso na mesa da população e nos tanques dos piscicultores baianos.
Seu Delmar segue o exemplo de grande parte dos piscicultores do oeste da Bahia, que possuem uma produção pequena, direcionada principalmente ao mercado interno. Eu deixei de atender o mercado, no caso, para vender de altas quantias para fora e optei pelo Pesque e Pague. Daí reduzi um pouco a capacidade, no caso, que eu tinha. Mas eu tenho aproximadamente por ano, eu finalizo na faixa de 6 a 7 mil tambatinhas, que é o tambaqui que outros conhecem, e na faixa de 2.500 surubins. Já o Sandro atende mais cidades da região e consegue mercado o ano todo por um preço satisfatório. Hoje, anual, eu tiro cerca de 200 toneladas de peixe para comercialização. E eu tenho um estoque que eu faço ele mensalmente, eu não vendo só na Semana Santa. Então eu faço uma rotatividade. É compatível hoje, não está ruim, tá? Mas podia ser bem melhor nossa região. Segundo o último levantamento divulgado pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, a FAEB, o valor da produção aquícola no estado é de R$ 194 milhões. Este número inclui outros organismos aquáticos, como os crustáceos. Na Bahia, 1.668 estabelecimentos agropecuários venderam produtos da aquicultura no último ano. Uma alternativa que vem encontrando entraves relacionados ao custo de produção, principalmente o custo da ração dos peixes. Para se produzir peixe hoje, o custo geral varia entre 70% e 90%, né, do custo total. Então é importante ressaltar que a ração hoje é um dos principais vilões. Realmente subiu, as cereais subiram muitos e automaticamente as fábricas acompanham, né? Então, mas acredita-se, eu pelo menos acredito, que o que tem que na realidade valorizar mais é o peixe. Que hoje você pega um peixe, vamos dizer, o próprio surubim, que ele é todo filé dele e coisa, você vende ele aqui, eu no caso, no meu Pesque e Pague aqui, eu vendo ele a R$20 o quilo, sendo que se você pegar um filé de gado, você paga 50 conto. Então, na realidade, o povo não está valorizando é o peixe. E o Mercado e Companhia desta sexta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e pelo nosso site, canalrural.com.br. Tenha um excelente fim de semana, feliz Páscoa abençoada, que Deus abençoe. Até a segunda.